paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. É muito bom estar com vocês. Nós publicamos alguns vídeos, postamos, onde nós falamos a respeito de o que era a Nova Era, que é o primeiro vídeo, a introdução, depois os símbolos e significados, terceira parte foi um alerta, né, para os enganos. O quarto vídeo que nós soltamos nessa semana falando sobre a propagação da Nova Era, como ela se espalha. E eu até acreditei que nós ficaríamos nesses 4 vídeos. Mas aí o Senhor falou, não, Miriam, ainda não acabou. Por isso nós estamos gravando, né? Fizemos esse último vídeo, o 5º vídeo, porque o Senhor, Ele disse que até então nós falamos sobre a Nova Era, o que ela é, como ela se apresenta, né? Os lugares, as situações de algumas simbologias e símbolos que muitas vezes nós estamos envolvidos, mas o Senhor, precisávamos terminar esse vídeo trazendo para você que tudo que nós vimos, desde o primeiro vídeo até o 4º, o Senhor, Ele nos esclareceu que tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer atualmente, todos esses acontecimentos foram profetizados por Jesus e também pelos apóstolos. Inclusive esse 5º vídeo, o tema dele é Nova Era, os acontecimentos profetizados por Jesus. Porque nós precisávamos trazer para você o entendimento que nada é novo diante de Deus. Nada é novo diante da palavra de Deus. Então, antes de tudo, Deus já era. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse que Ele é o início e Ele é o fim. Então, Deus já sabia de todas essas coisas que estaria vindo, que Satanás estaria usando algumas artimanhas para envolver as pessoas, mas com o objetivo de tomar o tempo das pessoas, envolvendo, levando eles ao engano, para que eles se afastassem cada dia mais da palavra de Deus. E nesse vídeo eu quero convidar você para que você assista até o final, é muito importante, para que você veja na palavra de Deus o quanto o Senhor nos alertou, o quanto Ele já dizia, já falava sobre cada situação, de como o anticristo estaria chegando, de como ele agiria, de todo o trabalho dele por trás, né, das câmeras. E o Senhor, Ele deseja nos livrar, nos libertar e trazer para nós, né, um esclarecimento, trazer para nós a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele nos ama e em todo o tempo Ele deseja que nós busquemos a sua palavra, obedeçamos ela, porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos o favor de Deus nas nossas vidas. Nós temos Ele para nos ajudar, para ir à nossa frente, para nos abençoar. Então nós nunca estaremos sozinhos, mas sempre estaremos com Ele, o nosso amigo, o nosso ajudador. Então eu quero que você assista esse vídeo até o final. Escute a palavra de Deus, escute o que o Senhor diz. Aqui é o último vídeo a respeito desse assunto, Nova Era, onde Deus, Ele vai mostrar para você, a palavra de Deus vai mostrar para você o quanto Deus já no passado te amava e se preocupava com o dia de hoje, os dias que chegaria. Por isso Ele já nos alertava e hoje Ele volta a nos alertar sobre as mentiras e os enganos de Satanás. Assista todos os vídeos, se você não assistiu, se você está vendo apenas esse, pegue desde o início, tá certo? São 5 vídeos a respeito desse assunto. Então, assista todos eles na sequência, nós colocamos aí numa sequência, e você vai entender bem sobre esse assunto e o resumo de tudo. Que você, se você estiver
envolvido, se você estiver buscando salvação, ajuda, cura nessas coisas, infelizmente você não vai encontrar. Você vai encontrar muita mentira. Mas se você buscar o Senhor, buscar a sua palavra, Ele tem solução para o seu problema. Ele tem vida eterna para você e vida com Deus. Amém? Para você e para sua família. Então, por favor, assista e depois você compartilhe esse vídeo. Nos ajude a transmitir a palavra de Deus, a trazer ao entendimento das pessoas a verdade, simplesmente a verdade, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Deus, ao longo do tempo, Ele tem colocado em meu coração falar sobre um assunto que está em pauta, está no nosso meio, está acontecendo todos os dias na vida de cada um de nós. E muitas vezes nós fazemos, entramos, consentimos e não entendemos o porquê fazemos, para que fazemos, se aquilo está certo ou errado. E Deus tem colocado no meu coração, quando eu fiz o primeiro vídeo, onde foi uma introdução ao movimento Nova Era, a direção de Deus foi para que as pessoas não caiam no engano das práticas pagãs, das práticas que estão fora da palavra de Deus. E Deus deseja nos mostrar também qual é o verdadeiro caminho que nós devemos seguir para obtermos paz, justiça e uma vida eterna após a morte com Deus. Por isso Deus me deu essa direção. E eu espero que tudo que eu estou trazendo para você esteja fazendo uma diferença na sua vida. Esteja abrindo os seus olhos, o seu entendimento, para que você não continue caindo nos erros, não continue caindo no espírito de engano que está trabalhando nesta terra para levar você para longe da vontade de Deus. Escolhas erradas, e as pessoas estão sofrendo por isso e muitas vezes não sabem o porquê estão sofrendo. E também foi para que pudesse mostrar a você qual é o verdadeiro caminho que nós devemos seguir para obtermos paz, justiça e uma vida eterna após a morte com Deus. Entender os significados dos símbolos da nova era. E que muitas vezes nós não estamos percebendo nem entendendo quando nós usamos. E muitas vezes esses símbolos estão dentro da nossa casa, principalmente na vida dos jovens. Com isso nós estamos abrindo portas, brechas, para que o inimigo das nossas almas, Satanás, venha nos atacar, prejudicando assim as nossas vidas e famílias. Todos esses símbolos, eles são contra a palavra de Deus. E eles têm como objetivo denegrir, zombar da palavra de Deus, que é a Bíblia, e dos seus ensinamentos. Pois Deus, Ele não deseja que nós venhamos sofrer. Por isso, alerta sobre os enganos. Quando abrimos nossa vida para novas experiências, criadas pelo homem, mas condenadas pela palavra de Deus. Como ela se espalha dentro das religiões, das seitas, de tratamentos, técnicas que são usadas, empregadas para manipular o homem, trazendo uma promessa de cura, uma promessa de prosperidade, promessa de conservação do mundo físico, de um meio ambiente melhor, que vai resolver a fome mundial, que vai haver uma paz mundial, unificando assim todos os tipos de pensamento filosófico, religioso, científico. Resumindo,
a ideia central deles é despertar o eu superior que existe em cada pessoa. Essa é a ideia central da nova era. Eles acreditam que Deus é uma energia cósmica apenas, que a humanidade ela é divina e que o propósito principal da vida do homem é transformar-se a si mesmo em um Deus. Despertar o Deus dentro de você. Por isso eles vão apresentando essas técnicas, como nós já vimos, né? E que são empregadas para manipular o homem nos movimentos ecológicos, meditação, visualização, pirâmide, cristal, yoga, chakra, sintonia, cromoterapia, doim, acupuntura, relaxamento mental, artes marciais, florais de Bach, curso de poder da mente e do subconsciente, pensamentos positivos, livros sobre o poder da mente, né? Sobre produtividade mental, tratamento à base de ervas, homeopatia, iridologia, Mind Power, perfeita liberdade, pró-vida, ação-vida, gnose, ufologia, chama violeta, tudo isso nós já falamos e eu só estou relembrando você coisas que nós já vimos e que o Senhor nos chama a prestar atenção nestas coisas, porque em tudo você vai ver a ideia central não é Deus na nossa vida, não é Deus sendo Pai, sendo Criador de todas as coisas, aquele que cuida, aquele que nos ama e que tem todo o poder nas suas mãos, mas nós podemos ser um Deus. E então nós vamos ver a partir de agora o que a palavra de Deus diz a respeito de tudo isso que nós já falamos nesses vídeos. O que a palavra de Deus pode nos ensinar, acrescentar e nos trazer um entendimento melhor de tudo que está acontecendo. A palavra de Deus, ela já nos dizia, ela já trazia muitos anos atrás que isso iria acontecer. Chegaria este tempo, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus deveriam estar alertas e iriam reconhecer e que por detrás de tudo isso está uma única pessoa, Satanás, aquele que odeia o homem e que trabalha para matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus criou e fez para que o homem pudesse ter uma vida plena, ser feliz com a sua família aqui nesta terra. O que nós precisamos entender é que esse movimento da nova era, ele é somente compreensível, ele se torna compreensível quando feito no contexto das profecias bíblicas, pois os propósitos desse movimento dizem respeito aos acontecimentos profetizados por Jesus e os apóstolos. E entre as profecias sobre o acontecimento predito entre a época que se iniciaria esses acontecimentos, está descrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram
de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Este capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele trata da vinda do Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, o arrebatamento da igreja, e da vinda do homem do pecado, ou seja, o anticristo. E o Senhor aqui está nos relatando e nos chamando a atenção através de Paulo, apóstolo Paulo, que está falando aqui ao povo de Tessalonicenses. Ele diz que nós não podemos nos deixar se enganar de modo algum, porque antes daquele dia viria apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé bíblica, da fé em Deus, é desistir de acreditar em Deus e na sua palavra, desanimar, abandonar. E nós estamos vivendo, meus amados, esse tempo da apostasia. E o Senhor disse que neste tempo, este homem, o homem do pecado, ele seria revelado. Ele diz também que ainda não foi revelado, por quê? Quem é que está detendo esse tempo deste homem do pecado? O Espírito Santo. É Ele que o detém até o momento certo, até o tempo em que o Senhor disser: agora vai acontecer. Então, o Senhor nos chama a atenção aqui que nós devemos estar atentos, porque este homem do pecado, esse enganador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer muitos sinais e maravilhas enganadoras. E quantas vezes nós estamos vendo pessoas aí acreditando que estão sendo curadas, recebendo milagres e acreditando que isso vem de Deus, e na verdade não vem, porque esse perverso, ele age, na ação de Satanás, com todo o poder. É isso que diz aqui o versículo 9, com sinais e grandes maravilhas, fazendo que as pessoas estejam enganadas a respeito de Deus, dando crédito, ouvindo, obedecendo, achando que está obedecendo a palavra de Deus e não está. E o Senhor diz aqui, também dá um alerta no versículo 10 e 11, que por causa do engano, por causa do espírito do erro, porque as pessoas não deram atenção, não aceitaram o Senhor Jesus, não creram, rejeitaram o amor, a verdade que poderia salvar o homem, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, por esta razão, Deus estaria enviando um poder sedutor, o espírito do erro sobre a terra, a fim de que as pessoas crescem mesmo na mentira e fossem condenados todos os que não creram na verdade que é Jesus, mas tiveram prazer na injustiça. E quantas vezes nós estamos vendo as pessoas tendo prazer naquilo que não é justo, naquilo que não é verdade, naquilo que Deus não está, aquilo que Deus não apoia, mas está se alegrando na injustiça. Por isso,
o Senhor nos chama a atenção neste tempo, para que possamos estar atentos, porque esses assuntos, esse movimento, as suas implicações, né, esse conceito da nova era de trazer luz, paz e amor, eles ficam colocando como se eles pudessem fazer isso, e na verdade eles estão mentindo, porque luz é Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus é a luz. Paz, a palavra de Deus também fala sobre a paz que excede todo entendimento, e essa paz só Jesus pode nos dar. E também fala do amor. Quem é o amor? O amor é Deus. Deus é amor, e fora de Deus não existe amor. Então olha só o engano, olha quanta mentira eles querem introduzir, eles querem fazer com que as pessoas acreditem, trocando o que é certo, o que é verdade, trocando a palavra de Deus, trocando o único Deus verdadeiro, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, que a palavra de Deus mesmo já estava nos alertando que estaríamos entrando, acreditando em homens que seguiriam doutrinas inspiradas por demônios. E nós vamos ver esse versículo agora. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a sua consciência cauterizada. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Homens que abandonarão a fé. O tempo da apostasia que eu acabei de falar. E que pessoas iam seguir espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Pessoas que têm a sua mente cauterizada. O que é isso? É uma mente fechada, insensível, que não tem arrependimento, não consegue se arrepender do seu pecado. Aquela pessoa que persiste no erro. Aquela pessoa que ela não tem mais aquela capacidade de raciocinar espiritualmente. Por isso a palavra de Deus fala da consciência cauterizada. E é isso que essas doutrinas estão levando aos homens, que as pessoas tenham essa mente cauterizada, morta, fechada, insensível, para não ouvir o Espírito Santo de Deus, para não ouvir a voz do Senhor. O anticristo, o homem do pecado, ele pretende ser muito mais do que um líder político mundial. Ele pretende ser adorado como sendo Deus. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, meus amados, vai chegar um tempo em que Ele vai se opor a tudo e todos que se chama Deus, ou que é um objeto de adoração a Deus. Ele vai se assentar no santuário de Deus e ele vai proclamar que ele mesmo é Deus. Olha que absurdo, mas isso vai acontecer, porque a palavra de Deus está dizendo, e isso é verdade. Mas o Senhor tem uma promessa, lá em Apocalipse, capítulo, o Senhor diz assim: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha que lindo. Então essa é a promessa que Deus tem para todos aqueles que não negarem o nome de Jesus. Deus, ele diz que conhece as nossas obras, as nossas atitudes, como nós vivemos, o que fazemos, quais foram as nossas decisões.
as nossas ações no tempo em que vivemos aqui nessa terra. E ele diz: eu conheço você, e diante de você eu coloco uma porta aberta que ninguém pode fechar. Deus coloca uma porta aberta para você, a porta da salvação. E ele diz que ele sabe que você tem pouca força. O homem, ele tem pouca força, sim, mas em Deus ele é fortalecido. E aí ele fala: você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então ele nos chama, ele nos dá uma promessa, porque esse tempo irá acontecer, mas nós devemos nos posicionar e nos colocar ao lado de Deus, não negar o nome de Jesus. Não importa o que aconteça, mas nós devemos estar aos pés da cruz, com Jesus, obedecendo a sua palavra. E aí sim, o Senhor vai dizer: eu coloco uma porta aberta diante de você, eu vou te salvar. Mesmo você tendo pouca força, você foi fiel a mim. Então você vai reinar comigo, você será salvo. Essa é uma promessa do nosso Senhor. E este homem da impiedade, que vai operar através do poder de Satanás, ele vai trabalhar para tentar convencer toda a humanidade da sua divindade, da divindade do anticristo. E ela será mediante sinais e maravilhas. Lembra do texto que nós lemos já de 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, que ele diz que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, procurando enganar toda a humanidade. E ele diz também aqui, o Senhor nos fala em Apocalipse capítulo 13 e 14. Olha o que o Senhor diz: e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. Em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo vivera. Então olha só, eles vão realizar sinais. Lhe será permitido ele realizar estes sinais, e ele vai enganar os habitantes da terra. Então o Senhor aqui, ele já está alertando, porque Deus fala, porque Deus já falou através de Jesus, lá quando ele está falando em Mateus capítulo 24, ensinando, mostrando aos discípulos tudo o que estaria acontecendo. E depois os apóstolos também escrevendo, tanto em Tessalonicenses, como em Tiago, como em Timóteo, como no livro do Apocalipse. Todos estes livros, a palavra, o Senhor está aqui nos chamando a atenção, nos dando um alerta, dizendo: isto vai acontecer. Mas eu estou mostrando para vocês, eu já estou trazendo para você essa revelação, para que você não caia nesse engano, para que você não seja ludibriado. Você entende, meu amado, como Deus nos ama e como já há muitos anos atrás Ele nos alertou do que estaria acontecendo neste tempo. E aí você fala: mas Miriam, como chegou esse tempo? Então, eu quero dizer para você o seguinte, que lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, diz assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, meus amados, olha o que a palavra de Deus está dizendo, que o mistério da iniquidade já está em ação. Então, antes deste homem, do anticristo, assumir esse governo sobre o mundo, haverá um tempo de preparo que está sendo feito em segredo. Aí é que você vai entender que tempo de mistério é esse.
É esse tempo que nós estamos vivendo, com essas sociedades secretas, entidades esotéricas, técnicas, que são sutis e são empregadas para manipular o homem, para enganar o homem. Esses que são instruídos por Satanás, para ensinar a humanidade a bruxaria, a ser médium, guru. Todos eles são ungidos por Lúcifer. E muitos estão, através dos bruxos, aprendendo técnicas, através de cursos, de livros. E tudo isso vem quebrar os padrões da palavra de Deus, vem contra a palavra de Deus. Eles querem trazer uma revelação a você, eles querem se revelar a você, trazendo para você através de horóscopo, de pirâmide, de coisas que a palavra de Deus abomina. Deus, o Senhor Deus diz: eu não aceito, eu não aceito. E quantos estão entrando nestas sociedades, nessas técnicas, nessas entidades, e estão se deixando levar, estão cauterizando a sua mente, como a palavra que nós já lemos, mente cauterizada, mente morta espiritualmente, com mitos, com fábulas, com crendices, com simpatias, com tantas coisas que a palavra de Deus abomina. E lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, o Senhor já alertou, dizendo assim, versículo 10 a 12, diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor, no seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne ou sangue, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo de trevas, os demônios, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deus aqui nos alerta a estar prontos e preparados para vencer esse mundo espiritual, essas forças da maldade, estes demônios que se apresentam como pessoas e na verdade não são. Ou muitas vezes usam as pessoas estão sendo manipuladas por eles para fazer tudo o que a palavra de Deus condena. E infelizmente é o que nós estamos vendo todos os dias. Por isso hoje Deus está te alertando, trazendo a você a verdade, a revelação de toda mentira, de todo espírito de engano que essa nova era está trazendo para a humanidade neste tempo. O Senhor Jesus, Ele já nos revelou, Ele já disse que os elementos que preparam este governo, tudo persistirá por um curto período de tempo. Acontecerá, mas vai ser num curto período de tempo, porque logo depois ele vai ser destruído. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aleluia! Glória a Deus! Ele será destruído. O Senhor promete que ele será destruído. Olha o que diz também em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, todos aqueles, a palavra de Deus está dizendo, que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, esse vai adorar a besta, esse vai passar por este tempo. Mas aí você me pergunta, como assim? Escrito no livro da vida do Cordeiro? Sim,
Quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a palavra de Deus promete e diz que o nosso nome é escrito no livro da vida, um livro que está nas mãos de Deus. Ele tem o controle daqueles que aceitaram, que acreditaram, confiaram em Jesus, entregaram as suas vidas nas mãos dele. E se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, infelizmente, meu amado, você vai passar, você vai ser enganado. Todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito, todos adorarão a besta, passarão por um tempo muito difícil de sofrimento nas mãos do anticristo, nas mãos de Satanás. A palavra de Deus também nos fala que o Senhor nos sela. Ele coloca um selo sobre aqueles que são seus, guardando, protegendo para livrar de todo o mal e do tempo em que o anticristo estará reinando nesta terra. Um curto período, mas isso acontecerá. Mas nós que somos de Deus, que aceitamos a Jesus Cristo, temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós temos o selo do Senhor e estaremos guardados. Apocalipse 19, versículo do 19 ao 21, também diz assim: Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Olha só o que a palavra de Deus fala. O Senhor aqui está dizendo que aquele que vem montado em seu cavalo, Jesus Cristo, virá e ele vai guerrear contra a besta, vai guerrear contra o falso profeta e vai vencer, e a besta vai ser presa. O falso profeta também, esse que fazia sinais miraculosos. Lembra quando eu disse que eles fazem sinais, milagres, e você acredita que é Deus quem está fazendo e não é? Pois é, ele tem esse poder por um curto período de tempo. Você vê, Amarefino? Ninguém pode me derrotar. Eu sou o poder, eu sou o Senhor. Você nos desapontou. Nós perdemos! Nós perdemos! É o fim. Você está acabado. Nazareno! 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 Você é o Senhor!
Mas o Senhor vai lançar a cada um deles no lago de fogo que arde com enxofre. E todos aqueles que não aceitaram a Jesus, todos aqueles que escolheram seguir a besta, que foram marcados com chip, que também está chegando. Todos aqueles que forem marcados pela besta, pelo anticristo, esses também serão lançados no lago de enxofre, juntamente com eles. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, diz assim: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Então, meus amados, aqui mais uma vez o Senhor está falando que o anticristo, ele vai ter uma pessoa especial para promover esse governo e o seu ensino sobre a sua divindade e o que a nova era está ensinando, que você precisa despertar o seu eu superior que existe em você. Deus está dizendo, o Senhor está chamando a atenção nossa aqui, que ia acontecer, que essa situação, todos esses ensinamentos seriam trazidos até nós. E nós estamos vendo isso com a nova era, com tudo aquilo que ela está ensinando e trazendo neste tempo para as pessoas se interterem. E muitos estão confundindo Deus com Satanás. Está confundindo aquilo que vem de Deus e aquilo que vem de Satanás. Quando nós já falamos a respeito de símbolos da nova era, são muitos os símbolos, mas o símbolo principal da nova era é o arco-íris. Ele representa a ligação e a mente do homem com as forças cósmicas, que, de acordo com a palavra de Deus, lá em Efésios 6:12, significa forças espirituais da maldade. Sendo que a palavra de Deus, nós já falamos que o arco-íris na palavra de Deus simboliza uma aliança que Deus fez com Noé e o seu povo e a sua igreja, que nunca mais acabaria com o mundo através de um dilúvio. Então, o que a nova era faz? Ela transforma, ela pega a palavra de Deus e ela torce tudo que a palavra de Deus fala para que as pessoas acreditem. Traz uma mentira como verdade. E isso é muito triste, porque eles estão tentando unificar todos esses pensamentos religiosos, científicos, filosóficos, numa corrente que se funde com os elementos de cristianismo, de taoísmo, de hinduísmo, de gnose, de ocultismo, de magia do espiritismo, de seitas orientais, como o Zen budismo, Hare Krishna, meditação transcendental, missão divina, Seishonoi, ciência cristã, maçonaria, Rosa Cruz e muito mais. Todos esses, eles estão mesclando estas religiões, porque eles querem transformar isso num ecumenismo, numa religião mundial, em uma só religião. É uma religião sem ser religião. E esta era, ela vem sobre o signo de Aquário. Eles falam sobre a era de Aquário. E nós temos que parar, analisar tudo isso que nós temos ouvido. Tudo isso que as religiões, que as seitas, as técnicas, os movimentos, tudo isso tem sido trazido para você, para sua mente, para sua vida, para sua casa, para sua família. E muitas vezes você está confuso, mas hoje Deus traz esse entendimento para você. Tudo isso que nós falamos está dentro da palavra de Deus. O Senhor já nos alertou. Jesus já alertava os seus discípulos, os seus apóstolos. A palavra de Deus, a Bíblia, nos alerta até hoje, dizendo que estaria acontecendo, mas nós deveríamos estar atentos para não cair neste espírito do erro, neste espírito de engano. E quantos estão enganados? Quantos estão enrolados, enredados nesta mentira, nesta grande mentira que Satanás tem pregado e muitos têm acolhido como verdade. Então,
eu falo com você hoje. Eu coloco diante de você todas essas verdades que Deus tem colocado no meu coração, que Deus tem trazido para este tempo, porque Deus te ama e Deus deseja te salvar. Deus deseja libertar você de toda essa sujeira, de todas essas amarras, de todas essas prisões espirituais que você adentrou. E nesse momento, hoje, nós vamos orar e você vai fazer esta oração comigo. Claro, se você entendeu que você precisa de libertação, se você entendeu que você está indo contra a palavra de Deus e aquele que é contra Deus, meu amado, a palavra de Deus diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queira encontrar a Jesus como Salvador. Não queira encontrá-lo como juiz, aquele que virá julgar as nações, virá julgar o mundo e todos aqueles que desobedeceram e não aceitaram, não receberam a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador do mundo, de toda uma humanidade, Jesus. Por isso, nessa hora, se você entendeu tudo aquilo que eu falei em todos esses vídeos, então eu convido você agora a levantar a sua mão direita e orar comigo e declarar comigo com fé, com autoridade, e você vai ser liberto e você vai ser salvo, porque o Senhor diz: eu coloco diante de você uma porta aberta. A porta está aberta, a porta da salvação está aberta para você hoje. Não rejeite o amor de Deus, não rejeite a sabedoria, não rejeite o Filho de Deus que morreu naquela cruz para nos salvar e dar-nos vida eterna com Deus. Então, nessa hora, nós vamos orar e você vai orar comigo. E eu tenho certeza que a partir deste dia, desta oração, você será salvo, você será liberto de toda mentira de Satanás, de todo engano. A sua mente vai ser limpa, purificada, o seu coração, o seu entendimento, e você, a partir de hoje, você vai conseguir entender tudo aquilo que Deus tem para você. Você vai receber o amor de Deus e vai saber e entender e declarar que Jesus Cristo é suficiente para você. Você não precisa de mais nada. E se você tiver Jesus, você tem tudo. Aquele que tem Deus, tem tudo. Aquele que tem o Filho, tem o Pai. Aquele que tem o Pai, tem o Filho. A palavra de Deus fala em João, capítulo 14, Jesus dizendo assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia! Glória a Deus! É o que o Senhor Jesus fala para você. Receba a palavra de Deus, receba o amor de Deus. Você vai fazer esta oração comigo agora. Você vai repetir esta oração após mim, ok? E quando eu disser para você, fale o seu nome, você vai dizer o seu nome completo, ok? Vamos lá? Vamos orar? Levante a sua mão direita e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto e eu me uno em oração com a pastora Miriam Vieira. Nesta hora, Senhor, eu reconheço que preciso da tua ajuda, do teu socorro. Senhor,
Pai amado, Pai querido, eu entendi que eu aceito a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que Jesus Cristo veio em carne a este mundo para me salvar. Quero fazer parte do teu plano para minha vida. Neste momento, meu Pai, recebo teu Filho Jesus em meu coração, para que seja quebrado em mim o velho homem e que eu seja feito uma nova criatura. Aí você vai dizer o seu nome, renuncio a todas as minhas ações que foram feitas contra a tua vontade. Eu renuncio todos os ídolos que eu levantei na minha vida até aqui. Eu renuncio a todas as práticas pagãs que me envolvi durante toda a minha vida. Eu entendo que Jesus Cristo é suficiente para mim e eu não preciso de mais nada. Senhor, te peço perdão por todos os meus pecados, as minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos. Em nome de Jesus, eu te peço, perdoa-me, pois quero ser renovado, quero fazer parte da tua família, ó Deus, ser teu filho amado. Quero andar contigo todos os dias da minha vida, viver a verdade, que é a tua palavra, a Bíblia, seguir teus passos, regozijar-me em ti. Escreve o meu nome no livro da vida, pois creio na salvação após a morte com Jesus. Quero que o Senhor seja o meu conforto nos meus momentos de insegurança, que sejas a minha alegria quando eu estiver triste, que sejas o meu escudo que me guarda dos inimigos, que sejas o meu socorro, pois não temerei nenhum mal e nem a solidão, pois tu estás comigo. Declaro hoje que tu, Senhor Jesus, estarás sempre comigo e serás meu melhor amigo, pois eu oro e eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá neste dia de te conhecer a tua palavra e entender o quanto eu preciso de ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém.